O tema de hoje é a voz de Deus ou a voz do diabo. Irmãos, que voz nós temos ouvido? Deus já falou com vocês? O diabo também? Os irmãos, peço aos irmãos que abram aí em Gênesis 3, que eu vou explicar e vocês vão entender melhor. Gênesis 3, a partir do 1 até o 6. Todos acharam? A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alinárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. E disse à mulher, a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém, meus irmãos? Aqui, meus irmãos, claramente, né? Satanás se fez em forma de serpente e veio até Eva. E Deus tinha feito tudo perfeito, né? Deus deu a Adão e Eva tudo de mais maravilhoso. Ele criou tudo que há na terra, todas as maravilhas. Criou o homem e a mulher para reinarem sobre eles. Criou o homem e a mulher perfeito, assim que não adoecessem nem morressem. Né? Deus, ele não colocou de forma alguma mal no mundo. Mas a serpente, primeiro Deus, né, falou com Eva e com Adão que eles não poderiam comer do fruto do jardim, né? Deus ali deu todas as árvores, eles poderiam comer de todas, eles tinham tudo, eles não precisavam de nada. Deus fez tudo perfeito e colocou eles ali. E principalmente, eles tinham a presença de Deus todo entardecer. Já imaginou? É um privilégio, né? Todo entardecer, Deus ia lá ficar com eles, né? Mas a serpente, né, iludiu Eva de uma forma, através de uma conversa. Deus já tinha falado com eles, Deus deu tudo a eles, mas ela resolveu ouvir a voz do diabo, né? Comeu do fruto e toda a terra foi contaminada com o pecado. Felizmente, né, irmãos? O diabo, ele usa, né, ainda hoje, e todos os dias ele vai usar até a vinda de Cristo, sempre tentando desviar as pessoas do caminho que Deus coloca, desviar as pessoas do que Deus fala, né? Do que Deus faz, do que Deus fez por nós. Ele sempre tenta fazer com que as pessoas façam o contrário do que Deus quer. Como? Ele fala através da nossa mente. Ele joga dardos, como a irmã Mila falou. E
infelizmente, as pessoas que não têm um certo conhecimento, né, caem nessa armadilha e sem se darem conta e acabam não ouvindo a voz de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí o livro da Bíblia em Mateus 4, a partir do 1, para a gente ver outro texto. Amém, irmãos? A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu não és o Filho de Deus? Manda que estas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre um pentáculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui debaixo, porque está escrito que aos teus anjos darás ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-os todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vocês notaram alguma diferença do texto para o outro? Aqui novamente, Satanás ele ia de contra o que Deus queria para nós. Deus, como rico em misericórdia, né? Lá Eva caiu e toda a humanidade entrou o pecado no mundo, e com isso tudo o que há de ruim. E aqui Jesus ainda dando outra oportunidade, como Deus é rico em misericórdia, em amor, tudo dele é maravilhoso. Ele disse assim: eu vou dar uma oportunidade a essa criação, a essas pessoas todas perdidas. Eu vou dar uma oportunidade, eu vou enviar meu filho, meu unigênito, para a terra. Se fez homem, se fez carne como nós, pisou nesse chão como a gente pisa, e ele entregou o seu filho unigênito para ali ele elaborar uma salvação para nós. E como o diabo, mais uma vez, queria que nós perecêssemos, né, ele quer levar todos, o final dele, ele já sabe. Agora ele quer levar o máximo de pessoas que ele conseguir com ele, né? Aí ele viu que Deus tinha um plano na vida, né, de Jesus ali. Jesus tinha um plano para a salvação, e ele queria frustrar novamente os planos. Só que Jesus, ele tinha um entendimento da palavra, né? Ele conhecia bem aquela figura que estava ali, e ele, para você ver como ele sabia tanto que Jesus já conhecia a palavra, ele usou a própria palavra para tentar enganar Jesus, né? E da mesma forma, ele tenta nos enganar também. Ele tenta nos enganar de todas as formas. Ele diz assim, Satanás ele engana, ele mente quando diz: podemos pecar à vontade, porque Deus nos perdoa. Realmente, Deus nos perdoa. Mas nós devemos zelar pela nossa vida espiritual. Sim ou não, irmãos? Com certeza, né?
A gente cai em pecados, caímos. Mas a gente tem que entender, somos pecadores, mas não devemos se apegar a isso para poder a gente pecar à vontade e fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque tudo que é contrário a Deus, né, não é de Deus. Devemos sempre Deus perdoa, né? Satanás ele engana desta forma, ele mente, ele rouba e ele destrói. E ele quer destruir o povo de Deus. Porque quando ele vê ali aquelas pessoas, né, que são fiéis a Deus, que são tementes a Deus realmente, porque ele conhece os corações, ele se levanta contra essas pessoas e ele joga dardos inflamados para poder enfraquecer a fé das pessoas. Ele é mentiroso, ele engana, né? E nesse versículo, Jesus conhecedor da palavra, Jesus santo e perfeito, né, foi tentado por Satanás. Imagine nós pecadores, né, mas lavados pelo sangue de Jesus, glória a Deus por isso, mas somos tentados também, com certeza nós somos. E ele fala através de dardos, ele fala até na nossa mente, ele fala. Vou dar um pequeno testemunho. As pessoas que me conhecem bem, que viram uma situação minha, que meu pai, ele não gosta, ele não tolera crente, ele não gosta. E eu, quando aceitei Jesus, né, sempre está sendo, todos os dias, uma transformação, uma alegria muito grande servir a Jesus. Naquele tempo eu estava tão feliz como estou hoje, graças a Deus. Muito feliz porque Jesus entrou na minha vida tirando todas as trevas e com um raio de luz, né, me encheu de alegria como enche todos nós. E Satanás viu aquilo e meu pai morava no Ceará. Aí ele de repente, assim que eu me converti, ele veio para cá. E antes dele vir, eu tinha que, ou eu contava aqui, ou eu contava por telefone, né? Aí eu fiquei naquilo, sabe? E ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para contar isso? Como é que eu vou fazer para contar? Que reação ele vai ter? Ficava. E o inimigo no meu ouvido, sabe? Sai da igreja, é mais fácil. Sai da igreja, sai dali. O que é que você quer ali? Toda hora. E eu trabalhando e ali bem, já me sentindo já muito cansada, porque o inimigo, quando ele nos atinge, nós somos fracos, né? O espírito está preparado, mas a nossa carne é fraca. E a gente não conhecendo bem a palavra, eu era recém-convertida, e eu me sentindo muito fraca. E aí eu fui arrumando, eu estava trabalhando, quando eu estava arrumando o último banheiro da casa, já estava embora, eu já estava tão triste, tão oprimida, de verdade, que Satanás deixa a pessoa assim, né? Porque a gente está na igreja, que ele deixa de nos tentar, né? Deixa de nos tentar desviar, deixa de botar obstáculos no nosso caminho para poder nós rejeitarmos a Cristo. E eu estava ali já bem oprimida e o Senhor foi e falou comigo. Disse, minha filha, você acha, desse jeito, meus irmãos, você acha que você aqui, na minha proteção, na minha presença, ele ainda quer te oprimir, ainda te oprime? Imagine se você se afastar de mim, ele vai te destruir. E aquilo ali eu ouvi na hora, eu comecei a repreender o nome, comecei a repreender e dar glória a Deus ao mesmo tempo, e aquela tristeza se transformou em alegria, porque Deus ele faz assim, Satanás adoece e Deus entra na nossa vida e dá cura. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Então, nesse texto, Jesus, né, que não foi o caso de Eva, Jesus saiu vitorioso. Jesus é vitorioso. Jesus, ele resistiu ao diabo e ele fugiu dele. Como Jesus disse, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? E Jesus provou na prática, porque ele teve, né, ali, Satanás sabia quem era Jesus, mas ele queria enganar Jesus. Mas Jesus, ele conhecendo a palavra, conhecendo as artimanhas de Satanás, Jesus repreendeu e o mandou embora.
Queria pedir aos irmãos que abrissem só mais uma vez a palavra do Senhor em João 10, 27. Amém, meus irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Meus irmãos, aqui fala claramente que Jesus, nosso Deus, nosso Pai, o Espírito Santo, Ele fala, né, conosco. E a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, nós conseguimos reconhecer. Como que a gente consegue reconhecer? A voz do diabo é uma voz que ou te condena ou te faz pecar em algum momento. Ele diz: você faça isso aqui, está escondido, ninguém está vendo, seu pastor nunca vai saber. Mas a gente tem um pastor, graças a Deus, e temos um pastor supremo que é Jesus Cristo, e ele sabe todas as coisas. Nosso Deus vê todas as coisas. E Satanás usa isso por quê? Porque a intenção dele é fazermos nós cair em tentação, pecar, para que diante de Deus ele nos acuse. Né? Para que diante de Deus ele possa nos acusar. Ele disse: olha, o irmão tal não é tão bom, olha o que o irmão tal está fazendo. Né? E a gente se examine, cada um a nós. Isso é uma palavra, irmãos, de reflexão, não é uma palavra crítica e nem uma palavra acusadora, é uma palavra de reflexão. Eu refleti muito nesses textos, realmente, né, que voz estamos ouvindo, né, o que estamos fazendo com o que ouvimos nessa voz, né? Lá em João 10, 27, Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Jesus é a voz do Espírito Santo. Ela nos traz tranquilidade, ela nos manda perdoar, amar os nossos irmãos, ela manda nos afastar das pessoas más, ela manda nos abençoar as pessoas, perdoar, ser calmo, tudo isso. E quando a gente começa a ler a Bíblia, todo dia, se você for pegar um texto, ou você pesquisar, mas eu não tenho tempo de ler todo dia. Meu irmão, você tem um celular, você pode pesquisar um texto de um pastor que prega o verdadeiro evangelho, né? E assista, ouça a palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida, porque Satanás, ele quer assim, que a gente não aprenda nada para poder a gente não saber repreender, né? Antes de eu me converter, eu tinha medo. Falava no nome do inimigo, eu tinha medo. Hoje eu repreendo, eu disse: sai da minha casa, você não é bem-vindo aqui não. Quando tem alguma coisa que eu vejo que está errada, quando meus planos estão frustrados, quando alguma coisa acontece, quando eu estou sem vontade de orar, porque ultimamente, há uns dias atrás, eu estava assim, uma amiga falou, foi mesmo para mim, eu estava sem vontade de orar, eu estava passando por uma batalha muito difícil. Mas eu orei, pedi a Deus, pedi até o pastor que orasse por mim, pela minha família, porque não estava fácil. Mas o Senhor, como é rico em misericórdia, já restaurou a minha casa, com glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. A mudança que Deus fez e faz em nós é muito grande. E nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais nesse Deus maravilhoso. Tentarmos aprender cada vez mais dele, tentarmos ouvir a voz dele, né? E ele nos conhece. Aqui tem um versículo que eu nem... João 10, e lá no 3, que diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome. Olha que coisa linda, meus irmãos. Jesus nos chama pelo nome, e ele as traz para fora. E quando tira
tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Amém, meus irmãos? Essa palavra de Deus é maravilhosa, né? Eu fui pesquisar esse texto, apareceu tantos textos, tanta coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade